Olá, galera! Vamos dar continuidade do nosso assunto de lei de Coulomb e fazer algumas aplicações dentro da parte de lei de Coulomb, ok? Que é a continuação da nossa aula anterior. Primeiro, vamos dar uma relembrada o que é lei de Coulomb. Primeiramente, lembrar que lei de Coulomb vai ser força elétrica, certo? Força elétrica, aqui é F, igual constante, que vale quanto? 9 vezes 10 é 9, vezes o valor de Q1 em módulo, vezes o valor de Q2 em módulo. Significa o quê? Se eu tiver uma carga negativa, sempre vou substituir ela na equação positiva, dividido pela distância elevado ao quadrado. Não esquecendo, carga em Coulomb, distância em metro, certo? Ao lado aqui nós temos a nossa constante, o K0, 9 vezes 10 a 9, unidade Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Essa força pode ser de atração quando tiver sinais opostos, assim aqui podia ser uma carga negativa e aqui poderia ser uma carga positiva, ou vice-versa. Essas forças são de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Lembrando que, à medida que eu for aproximando essas cargas, essa força estará o quê? Aumentando. E a outra tipo seria o quê? Repulsão, que seria uma força de repulsão, seria entre duas cargas elétricas, mas de cargas elétricas de sinais o quê? Iguais. Ou ambas negativas, ou ambas positivas. Da mesma forma, à medida que eu aproximo essas cargas, aumenta-se o valor da força elétrica. Aumentou a distância, logicamente irá diminuir o valor dessa força ou de atração ou de repulsão. Vamos a algumas aplicações, certo? Primeiramente, tem aí Q1 vale 10 vezes 10 a menos 6, Q2 4 vezes 10 a menos 6, estão fixas num ponto A e B, né? Cuja distância entre elas seria de 30 centímetros. No vácuo, logo, eu vou considerar que o K0 vale quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. E eu peço o valor da força de repulsão. Assim, vamos imaginar aqui, teria F, K0, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, certo? Essa é a nossa fórmula de lei de Coulomb. A transformação que eu devo fazer aqui, carga em Coulomb, não tem onde transformar. Assim, eu teria aqui força, seria a constante 9 vezes 10 a 9, tá aqui, vezes Q1, 10 a menos 6, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6, certo? Tá aí, 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6. Como já está em Coulomb, não tem o que transformar. Valor do Q2, 4 vezes 10 a menos 6. Dividido por quem? Distância. Mas a distância está em centímetro. Aqui, distância vale 30 centímetros. Tenho que transformar em quê? Em metro. Centímetro para metro. Duas casas para a esquerda, né? Olha, logo vai ser 1, 2, dará 0,3 o quê? Metros. Que em notação vale 3 vezes 10 a menos 1 metro, certo? Vem para aqui. 3 vezes 10 a menos 1. Isso é elevado a 2, certo? Porque a distância aqui é elevada ao quadrado.
Agora vamos multiplicar. Força vai ser 9 que multiplica 1 dá 9, vezes 4, 36. Repeto 10, que eu tenho aqui, ó, 3 base 10. E faço 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido 3 ao quadrado dá 9. Repeto 10. Multiplico os expoentes. Menos 2. Minha força vai ser igual a 4. 36 dividido por 9 dá 4. Repeto 10. Está negativo, sobe positivo. Assim ficará menos 3 mais 2, menos 1. Unidade o quê? Newton. Pronto. Essa seria o que? Minha força de repulsão, que são forças entre duas cargas elétricas de sinais iguais. Ok? Exemplo 2. Duas cargas elétricas pontiformes iguais aqui. Tá? Se eu tenho duas cargas aí. Tá? Se eu estou afirmando que a carga Q1 é igual a uma carga Q2, que essas cargas são positivas e iguais. Mas iguais a quanto? Aqui, não tem um valor. Tem um valor literal aqui. Estou dizendo que elas valem Q1 vale Q, Q2 vale Q. Estão a uma distância uma da outra de quanto? 2 metros. Está em metro, não tem o que transformar. E que a força, sabe-se que a força de repulsão tem uma intensidade de quanto? A força vale 0,1 newton. Que isso aqui é o quê? 1 vezes 10 a menos 1 newton. Certo? Lembrar disso aqui. Ó. Por que menos 1? Uma para a direita. Uma casa para a direita. Menos 1. Assim eu tenho, ó, distância em metro, força vale 10 a menos 1, que seria o 0,1. E eu estou afirmando que as duas cargas têm o mesmo valor. Quanto vale cada um? Q e Q. E eu quero saber o valor dessas cargas. Vamos lá. F vai ser K0, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo, a força está aqui, olha. 1 vezes 10 a menos 1. Igual. K0 é constante, a gente já sabe que vale quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Valor de Q1. Ele não deu o valor de Q1, mas ele disse que era o quê? Igual a Q2 e que valia Q. Assim, olha. Valor de Q1. Q. Valor de Q2 também é Q. Dividido pela distância que é quanto? 2 elevado a 2. Agora, ficará como? 1 vezes 10 a menos 1 newton, que é a minha força, igual a quanto? 9 vezes 10 a 9. E façam Q vezes Q, Q elevado a Q ao quadrado. Dividido por quanto? Lembrar, olha, Q vezes Q, Q ao quadrado. Dividido, 2 ao quadrado, 4. Vou fazer meios extremos. Assim ficará
9 vezes 10 elevado a 9, Q ao quadrado, igual, eu faço, ó, 4 que multiplica 1, 4 vezes 10, a quanto? Menos 1. Quero o valor do Q. Assim ficará Q ao quadrado. Tá vendo? Olha. Porque aqui é Q ao quadrado. Mas eu vou achar o valor de Q. Vai ser igual a quem? 4 vezes 10 a menos 1 dividido por quem? 9 vezes 10 elevado ao quê? A 9. Certo? Eu não vou dividir. Olha. 4 por 9 não dá para dividir. Eu não vou dividir. Eu vou fazer o seguinte. Olha. Vou fazer aqui Q ao quadrado. Vai ser 4 sobre 9 vezes. Trabalhar só com as potências. Tá positivo, sobe, negativo. Aí, menos 9 com menos 1, 10 a menos 10. Agora eu vou fazer o quê? Se eu tenho Q ao quadrado aqui, passa a ser o quê? Q raiz quadrada de 4 sobre 9, 10 elevado a quanto? A menos 10. Aqui, ó, apertadinho. Quanto vai ser essa raiz quadrada? Aí eu faço por partes. A raiz quadrada de 4, 2. De 9, 3. Repeto 10 e faço menos 10 dividido por 2 dá quanto? Menos 5. Unidade do quê? Coulomb. Logo, Q1 vai valer quanto? 2 terços de 10 a menos 5. E Q2 vale quanto? 2 terços de 10 elevado a menos 5. Certo? Assim, ter cuidado. Ó. Apareceu um Q ao quadrado no meio, qualquer expressão, lembrar que vai extrair uma raiz. Se não dá exato, ó, se eu dividisse 4 por 9, não dá um valor exato. Não teria como você, daria um decimal, não teria como você extrair esse valor, que não daria um valor exato. Deixe fração, como 4 e 9 são um quadrado perfeito, extrai a raiz da fração, certo? Vamos lá, questão 3. Questão 3, mais simples, mas bem parecida com essa aí. Ó. A que distância, tá, se eu estou pedindo quem? Valor de D. Peço o valor de D. Deve ser colocada duas cargas positivas, ó, como a anterior, mas se cada uma vale isso. Assim, Q1 é igual a Q2. E cada uma vale isso aqui, ó, 1 microcoulomb. Lembrar o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Porque é o quê? Micro. Lembrar disso aí, né? Mudar para caneta. Assim, cada uma vale 1 micro. Na anterior, cada uma valia Q. Essa aqui eu já estou dando um valor para ela. Cada uma vale 1 microcoulomb, que é 1 vezes 10 a menos 6. E que a força entre elas, como na anterior também, ela valia quanto? 10 a menos 1. Assim, o valor de F vale isso aqui, olha, 0,1, que é 1 vezes 10 a menos 1, como na questão anterior, certo? Só que na anterior eu pedi os valores das cargas, e essa aqui eu estou pedindo o valor quem? Da distância entre elas. Assim, vamos lá, a nossa fórmula. F, K0, Q1, Q2, dividido pela distância. Certo? F vale quanto?
1 vezes 10 a menos 1. K0 é o mesmo, né? Olha, 9 vezes 10 elevado a 9. Q1, antes a gente tinha colocado como? Q1 vale Q, Q2 vale Q. Aqui não, eu tenho um valor para cada uma. A primeira vale 1 vezes 10 a menos 6. E a segunda vale 1 vezes 10 a menos 6. Porque cada uma valia quanto? 1 microcoulomb. Dividido pela distância ao quadrado, que eu não tenho, certo? Força vai ser igual aqui a 1 vezes 10 a menos 1, que é a minha força. Estou repetindo aqui, olha. Vou multiplicar isso. 9 que multiplica 1 dá 9. Que multiplica 1 dá 9. Repete o 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido por D ao quadrado. Vamos fazer igual ao anterior, meios extremos. Assim eu vou fazer, olha. Esse aqui fica 1 vezes 10 a menos 1 vezes D ao quadrado. Igual a quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Você tem que fazer isso, um x aqui. Multiplica, está aqui. Repete, 9 vezes 10 a menos 3. Quero D ao quadrado. D ao quadrado vai ser 9 vezes 10 a menos 3, dividido por quanto? 1 vezes 10 a menos 1. Repetindo o D ao quadrado aqui, ó, não coloque D, D ao quadrado. 9 dividido por 1, 9. Repete o 10. Veja que aqui deu para dividir. Se não desse, a gente deixar em forma de fração. 9 dividido por 1, 9. Menos 1 está negativo, sobe positivo. Aí vai ficar menos 3 mais 1, menos 2. Mas aqui é D ao quadrado. Eu quero o valor de quem? De D. Aí fica o quê? Raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 2. Que essa raiz quadrada dá quanto? Raiz quadrada de 9, 3. Repete a base 10. E vou dividir isso aqui, olha. Menos 2 pelo índice da raiz, que é 2, dá menos 1. Logo, a distância entre essas duas cargas vale quanto? 3 vezes 10 a menos 1. Unidade o quê? Metro. Certo? Aqui a nossa bibliografia. Essas questões foram tiradas do livro Fundamentos da Física, da Editora Moderna. Lá você também pode pesquisar algumas questões lá da nossa atividade. Pessoal, até a próxima aula e bom estudo, ok?